Oi pessoal, hoje nós vamos fazer uma make aí para festas, espero que vocês gostem. Nós começamos com um paint pot da MAC, tá? O paint pot é o Soft Ochre, uma base de sombra à prova d'água. Na verdade é uma sombra à prova d'água, né? Tem várias cores e a gente usa esse amarelinho porque é o ideal, é o mais adequado para fazer fundo de sombra. Existe um também rosadinho que também dá certo, que é o Painterly, tá? Então, quem faz make já sabe como funciona isso daí, né? Uma base de sombra para potencializar a cor das sombras de todas as outras que virão. Eu tô aplicando aí com um pincel sintético e dando batidinhas com a esponja para ficar bem uniforme, não ficar nenhuma marquinha e não manchar a nossa sombra. Tem que ficar bem lisinho mesmo. Bom, aqui a gente vai aplicar uma sombra que tem um tomzinho de vinho, mas um pouco mais claro, da Atelier Paris, da paleta Atelier Paris, a T06, a cor, é a quinta cor da paleta. E a gente tá usando aí um pincel de esfumar, bem fofo, bem grande, vixe, eu botei o nome aí, mas eu esqueci. Acho que é o E35, tá? Dá aquela esfumada, eu acho que a parte principal do esfumado é essa base, né, essa primeira base aí de esfumado, tem que ficar perfeito. Os outros a gente consegue fazer com mais tranquilidade. A segunda sombra é uma sombra vinho, que tem na paleta da Catherine Hill, aquela paleta de formato de CD. É uma paleta muito usável, tá? Aconselho para todo mundo ter essa paleta, porque tem muitas cores lindas. E eu tô usando com o pincel E25. Esse pincel é maravilhoso para fazer essa marcaçãozinha de côncavo, para ficar mais definido, tá? Você vai esfumar, esfumar, esfumar até ficar do jeitinho que você quer, né? Aí eu trouxe a sombra bem concentrada no côncavo, porque eu já tinha usado uma primeira para deixar bem esfumado. Em seguida a gente coloca o clau branco, tá? Esse é o clau da Catherine Hill, mas pode ser um corretivo, não tem problema. Eu gosto de usar o clau porque, principalmente o branco, porque ele dá uma evidência maior na sombra. Então, quando eu vou usar sombra branca ou uma sombra mais clarinha, eu prefiro usar ele como fundo. E a gente vai fazer o recorte, certo? Com esse pincelzinho. Esse pincel é bem fininho, ele é bem preciso mesmo, e eu sempre dou uma afinada na pontinha, segurando com os dedos para ele ficar bem fino. Aí a gente vai bater com o dedo para tirar toda a marquinha do clau. Ó, ele tem que ficar assim bem opaco, né? Isso quer dizer que não tem nenhum excesso, tá? E depois a gente vai colocar a sombra preta já no canto externo, né? Já vai colocando, aplicando, esfumando. Esse pincel é o E70 da Sigma. É um pincel chanfrado, de corte chanfrado. E na transição do preto pro claro, a gente vai usar a mesma sombra vinho, tá? Aquele vinho que a gente usou no côncavo. Para fazer essa transição de cores do preto até os tons mais claros. Em seguida a essa sombra, aí eu continuo colocando mais sombra preta, né? Vou deixando bem esfumado, vou vendo o que precisa. Coloco uma sombra laranjinha, tá? Um tomzinho de laranja, é daquela Atelier Paris T06, a mesma paleta que a gente usou no início, é a cor 4. Tá? Eu aplico aí nesse cantinho e vou dando batidinhas com esse pincel de aplicar sombra. E depois eu coloco uma sombra branca, uma branca opaca que tem na paleta da Catherine Hill, usando o mesmo pincel. Esse pincel é o E60, tá? E vou dando só batidinhas, eu não esfrego a sombra. Depois a gente vai usar o Reflects Gold da MAC, né, que é um glitterzinho. Inicialmente eu não coloco fixador, eu deixo ele sequinho mesmo, ele segura, não se preocupe que ele segura porque ele é muito fino.
Vou aplicando glitter, deixando bem cheinho de glitter. E em seguida a gente vai colocar uma borrifada de Fix Plus, Fix Mais da MAC. E aí ele por cima, ele vai dar aquela grudada no glitter. Se eu usar por baixo, ele fica meio empapaçado, não fica tão bonito. Agora a gente vai colocar o delineador em gel, tá? Olha, gente, passar delineador filmando é uma tarefa muito difícil, então vocês me perdoem, porque em alguns momentos eu saí do foco, eu saí da frente da câmera, mas é porque é muito difícil, eu sou uma pessoa míope, né? Então vocês me perdoem. Eu apliquei em toda a raiz dos cílios, fiz esse delineado bem grossinho mesmo, porque a intenção é dar volume para os cílios. Então quando você faz o delineado mais grosso, parece que tem mais cílios. E eu tenho bastante linhas de expressão nas pálpebras, então o delineado grosso esconde essas linhas de expressão. O gatinho, ó, quando eu tracei o finalzinho, eu achei que ficou muito embaixo, então eu fui crescendo ele pra cima, fui engrossando ele pra cima e depois eu limpei a lateral, tá? Aumentei um pouco a ponta e limpei a lateral. Não deu pra mostrar essa parte porque eu não tava conseguindo fazer na distância que estava do espelho. Aí eu coloquei uma sombra iluminadora no arco da sobrancelha, uma sombrinha de tom areia, também da paleta da Catarine Hill, e voltei com o primeiro pincel, com a primeira sombra esfumada, só para dar aquele retoque esfumado, para não ficar nada marcado. Depois coloquei a máscara de cílios Virtuose da Lancôme, é uma máscara que não é à prova d'água, então não aconselho para quem é noiva, tá? Ou quem tem a probabilidade de chorar num casamento. Mas eu acho ela maravilhosa. E apliquei o Paint Pot na parte inferior dos meus olhos para começar a fazer o esfumado inferior. Eu apliquei com aquele pincelzinho sintético, né? P80. Espalhei bem, ó, passei a esponjinha para tirar os excessos. Isso vai fazer com que a sombra inferior dure mais tempo e que o preto não escorra, né? Ao invés de lápis, gente, eu usei o próprio delineador em gel, tá? Delineador em gel da Mary Kay. Não deu pra ver aí, desculpa, não percebi que não estava aparecendo, né? Eu preciso melhorar, coordenar melhor esses meus movimentos na frente da câmera. Mas é isso mesmo. Eu apliquei na linha d'água inferior. Coloquei em toda a linha d'água, passando um pouquinho para fora, para já fazer aí um esfumado com esse delineado que sai. Pintei um pouquinho a parte de cima, porque às vezes aparece, né, a linha d'água superior e não fica bonito, fica meio estranho, então costumo pintar esse cantinho aí. E aí eu coloquei um pouco de sombra vinho, esfumando o delineador. E depois eu botei um pouquinho também de sombra preta, para escurecer um pouquinho mais, tá? E aí tá ficando bonitinho. Verifica se tá tudo ok. Achei que ficou bom. Fiz o outro lado e tá aí o olho. Esse olhão que nós fizemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei máscara embaixo também, né? Já tava esquecendo disso. Coloquei a máscara embaixo, bota bastante máscara, né? Eu tenho poucos cílios inferiores, então eles não evidenciam muito, então tem que caprichar na máscara dos cílios. Eu botei cílios postiços também, né? Acabei não dizendo pra vocês, mas é da Miss Frandy. Eu queria dizer que era First Kiss, né? Mas era Miss Frandy. E aí? Tá aí nossa make, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e obrigada aí por assistir. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!